Fala galera, meu nome é Caio, eu tenho 28 anos, sou jogador do Metagame, atualmente estou jogando NL50 e hoje eu vou responder algumas perguntas contando um pouquinho da minha trajetória até então no poker e também falando um pouco sobre a minha entrada no Metagame. Comecei a jogar poker em 2009, 2010 mais ou menos, e fazendo um pouco de reflexo o óculos, né? Mesmo eu ficando bem estranho sem, vamos gravar assim então. Eu comecei a jogar poker em 2009, 2010, em home games na casa de alguns amigos. Era um grupo de amigos do colégio, onde a gente se reunia basicamente para conversar ali, jogar um pouquinho. Ninguém sabia muito bem o que estava fazendo, as regras, mas a ideia era se divertir, encontrar o pessoal fora do colégio. Esse grupo de amigos acabou parando de organizar esses home games e eu fiquei ali por volta até 2020 mais ou menos, sem ter contato com o jogo, tive bem poucos contatos nesse período e um outro grupo de amigos organizou um outro home game, a gente se encontrou e acabou coincidindo que nesse mesmo ano, 2020, veio a pandemia e eu comecei a ficar mais em casa e com isso eu comecei a jogar novamente poker, só que dessa vez online. Eu busquei me profissionalizar quando eu percebi que eu realmente gostava muito de estudar e jogar e quando eu vi, através de pessoas próximas a mim, que era possível sim você ter uma renda através do jogo, que você conseguia levar isso com seriedade, então eu comecei a me movimentar justamente para buscar a profissionalização. Tomar a decisão de sair do escritório de advocacia que eu estava há quase 4 anos para tentar a vida como jogador de poker profissional não foi algo fácil, não foi uma decisão que eu tomei da noite para o dia, mas basicamente eu notei que era isso que eu deveria fazer quando eu percebi que eu estava respirando poker. Então eu dormia pensando em poker, acordava pensando em poker, acordava muito cedo para ir estudar, era algo que me dava e ainda dá muito prazer. Ia para o meu trabalho, exercia minhas funções dentro da advocacia, de noite estudava e jogava também, e ao mesmo tempo eu estava notando já que eu não estava mais com tanto prazer em exercer a advocacia. Então, basicamente, o poker foi tomando lugar e a advocacia foi fazendo com que eu perdesse o interesse na profissão, e isso fez com que a minha decisão fosse um pouco mais fácil, apesar de não ser algo que você tome de uma hora para outra, né? Essa decisão. Sim, eu me preparei bastante para tomar essa decisão de sair da minha antiga profissão e tentar me profissionalizar dentro do poker. Eu acho que mais ou menos por um ano eu fiquei estudando ao máximo o jogo, fazendo com que quando eu saísse eu me sentisse um pouco mais preparado para os desafios da profissão de jogador e ao mesmo tempo eu me preparei financeiramente. Eu buscava muitas informações e isso é algo muito bom hoje em dia, você consegue ter acesso, por exemplo, ao podcast de outros jogadores e uma coisa que eu notava entre todos eles era você se preparar para dar esse passo. Então, financeiramente, eu me preparei, fiz uma reserva de emergência para que eu conseguisse, durante o início da minha carreira, me manter até que eu fosse um jogador de fato lucrativo. Então, houve muito preparo, houve muita organização nesse passo e eu acho que é algo que deve ser feito, né? Deve ser feito com muita cautela para você não largar algo que você tem como renda fixa e tentar uma coisa que você já não tem tanta experiência e que há uma variância, que é o poker. Então, eu acho que é o mais indicado a ser feito. Em 2020, quando eu comecei a jogar poker online, eu comecei jogando Sitting Goals, mas ao final do ano eu resolvi migrar para o cash e uma das primeiras coisas que eu fiz foi conversar com um amigo meu que é profissional de MTT e que conhecia desde aquela época o cenário do cash, qual que era o melhor caminho que eu deveria seguir. E naquela época ele citou o Zinhão, falou para eu acompanhar os conteúdos dele e a partir daí eu conheci o BRPC, atual Metagame.
Entrar no metagame, antigo BRPC, sempre foi um sonho para mim, desde que eu comecei a acompanhar o trabalho que eles faziam, os conteúdos que eram disponibilizados. Então eu resolvi me aplicar porque eu queria estar ao lado dos melhores jogadores do mundo, eu queria aprender com eles, eu queria fazer parte da estrutura que eu via que eles tinham para disponibilizar para os jogadores. Então foi uma decisão muito fácil me aplicar para o time. Então, essa pergunta é interessante porque eu lembro a época que eu assisti a primeira aula no período trial do Max e que eu vi o profissionalismo que tinha ali dentro e a didática que ele tinha para passar aquele conteúdo para o pessoal que estava assistindo. Então, a minha reação ao ver essa primeira aula, essas primeiras aulas do período trial, foi de que eu tinha tomado a decisão correta e de que o ambiente que eu estava entrando era um ambiente profissional e propício para eu conseguir evoluir meu jogo. Eu acho que a principal diferença que eu enxergo nesse ambiente é a estrutura que é oferecida para o jogador, que é algo assim surreal, que acho que só quem está lá dentro consegue ter dimensão disso. E também a questão de profissionalismo. Desde o primeiro momento que eu fiz ali o período trial, que eu passei por aquilo, eu vi o quão profissional eles são e como eles conseguem entregar de uma forma fácil tudo que eles têm tudo que eles oferecem para os jogadores. Eu não esperava exercer essa função dentro do time. Eu acho que foi algo natural que veio com o tempo, com base nas conversas que eu tive com o Max. Nós dois identificamos alguns pontos, algumas ideias que poderiam ser implementadas dentro do time e surgiu essa oportunidade de auxiliar na execução delas, na implementação. Então, eu não esperava, mas fiquei muito feliz quando surgiu essa oportunidade. Exercer essa função, do meu ponto de vista, ela ajuda muito a minha carreira como profissional, como jogador profissional de pôquer, porque ela complementa ela. O que eu quero dizer com isso hoje eu sou muito feliz jogando pôquer, mas ao mesmo tempo eu sou muito feliz e realizado quando eu estou executando uma atividade que eu consiga auxiliar, que eu consiga ajudar as pessoas. Então, o fato de eu exercer essa função, o fato de eu ter essa oportunidade, faz com que eu consiga me sentir muito mais realizado, tanto pessoal como profissionalmente. Basicamente, o que você precisa, na minha visão, para conseguir exercer essas duas coisas é disciplina e organização. Eu acho que para qualquer... Tem que ir lá falar com o vizinho. Eu acho que para qualquer profissão onde você exerça dois cargos, assim como outros jogadores que também têm outras funções fora do pôquer, você tem que ter essas duas características, a organização e a disciplina. Sem elas, você acaba pecando em uma das suas atividades. Como jogador profissional, o meu objetivo é escalar os limites, é evoluir como jogador. Eu sei o quão no início eu estou da minha carreira e ainda o quanto eu tenho para evoluir. No entanto, eu sei que eu estou no melhor lugar, com o melhor suporte possível para eu atingir os meus objetivos. Como suporte técnico, eu quero continuar entregando o meu máximo, o meu melhor trabalho, para que com isso o time continue entregando o que há de melhor para os jogadores.